Nesse vídeo, quero trazer para você as atualizações do que aconteceu no projeto aqui nos últimos dias. Liguei aqui a Sirene Salva, o sinal Salva Funil. Coloquei lá no Instagram isso ontem, no grupo do WhatsApp também, que inclusive se você não faz parte, entra lá. Mas basicamente ligamos esse sinal de alerta. Isso porque já se passaram aí quase 20... A gente começou no dia 23/10, hoje é dia 15, feriado. Faltam 8 dias para completar um mês e a gente não bateu nem 10%. Por isso eu vou falar para você nesse vídeo quais serão minhas próximas ações, o que eu vou mudar. Eu estava pensando já em empilhar um outro projeto aqui e eu analisei bem, viu o quanto isso pode ser um erro e essas coisas podem te ajudar aí hoje justamente na contribuição, na alavancagem em juros compostos. Eu quero te falar de pequenas ações que você vai fazendo e isso pode te gerar resultado. Também vou falar de quais ações eu vou tomar, o que eu percebi aqui que possa estar causando esse platô. Estamos chegando aí em 2.112. Hoje, basicamente, a gente bateu essa barreira, mas ainda não atualizou os gastos. Então, eu acho que ainda hoje a gente não vai conseguir romper esses R$ 2.000. No consolidado, a gente vem com isso aqui até agora. 2.112, 24% de margem de contribuição, 6.000 de investimento, 8.000 de faturamento. Tenho tentado colocar mais dinheiro em tráfego sem mudar quase nada. Por quê? Porque para mim, isso daqui já está validado. A gente já passou de uma fase de validação, está vendendo, a gente já teve vários dias positivos. Eu tenho um bom sinal de que isso é um problema real que de fato eu estou resolvendo. Só que eu não estou conseguindo ainda achar a comunicação certa para que eu consiga vender com facilidade esse meu produto. E isso é bem normal. E por que eu decidi parar e fazer toda essa mudança? Justamente por causa desses últimos resultados. Nos últimos dias, perceba como a gente vinha muito bem. E aí nos últimos dias, deixa eu tentar dar um zoom aqui, a gente veio nos últimos 4 dias com 3 resultados negativos, né? Dentro de uma janela de 4 dias. Só um dia que ficou positivo e muito abaixo do que a gente precisava. Agora, ontem já ficou melhor. A gente conseguiu ali 184, mas quase metade do que a gente precisa de meta, de fato, até menos do que a metade, porque a meta está crescendo cada dia mais, né? A gente já está com 389 diários justamente porque a gente está deixando de buscar. E hoje está em 295, mas eu acho que se hoje, dependendo de como fechar o dia e não cair mais vendas, provavelmente vai ser um dia pior do que ontem. Mas o fato disso daqui estar acontecendo, eu acho que é bom para você, é bom para mim, tô me colocando nesse desafio público, porque provavelmente se eu não estivesse fazendo isso publicamente, eu, pelo fato de já ter outros projetos, em algum momento talvez eu me acomodaria aqui na questão de não achar uma melhoria para esse projeto e partiria para outra coisa. E justamente é isso que eu quero falar para você. Partir para uma outra solução é perder basicamente uma outra possibilidade, oportunidade, pular de galho, é perder tudo que a gente já construiu até aqui. Então imagina toda a energia que a gente gastou para desenvolver isso daqui. Eu trouxe até um gráfico aqui para você entender basicamente um pouco disso que eu quero falar. Quando a gente cria um projeto, basicamente a gente vai colocando aqui várias ações. Pensa aqui, ó, eu vou tentar colocar algumas linhas aqui, mas cada linha dessa é uma implementação que a gente faz. Algumas nem vão surtir tanto efeito assim. Então, por exemplo, a gente faz a marca despersonalizada, a gente desenvolve o produto prático, útil, aplicável. Esse produto está desenvolvido já. A gente cria os anúncios. Aí vai pensando em todas as ações aqui que a gente vai fazendo durante o tempo. Faz a página de vendas, né? E vai tomando algumas ações. Testa estrutura de campanhas. Então, sempre você está colocando alguma nova atividade. E o que acontece? Nem sempre essas atividades surtem os efeitos que você espera. Então, por exemplo, criou a tua marca. Até um certo momento aqui, ó, você vai andando sem ter resultado. Imagina que a linha vertical, a coluna, o eixo vertical é propriamente o resultado. Então, você vai andando. Quando começa a colocar os anúncios aqui, você começa a ter um certo resultado. Pode até ser para baixo também, né? Dependendo de como você rodou. Naquele caso ali, a gente começou a ter um resultado positivo já. Aqui, anúncio, roda, vamos na teoria que você está encontrando ponto, começa a ter um resultado positivo, começa a fazer as lapidações no seu funil, e você viu, identificou que basicamente o teu custo por clique está caro, ou que tua página não está convertendo muito bem, que foi o caso aqui do que eu mostrei no começo. Então você vai fazendo essas pequenas alterações. E imagina que depois do que a gente colocou ali de teste da estrutura, ainda assim você vai tomando algumas ações. Até que um certo ponto, a contribuição disso tudo que você fez aqui nesses pontos começa, no conjunto, surtir efeito. E você vai ganhando inteligência. Então, até quando uma campanha não vai muito bem, essa campanha está te fornecendo dados para que você melhore o seu funil. Você vai identificar onde é o problema ali. Tudo que você faz tem um retorno. Pode ser que nem todos eles sejam um retorno de fato monetário, mas algum retorno ele vai te dar para você implementar alguma nova ação aqui e de repente você ganha a alavancagem dos juros compostos, que é o que eu estou contando com isso. Então, em um certo momento, a gente vai conseguir um resultado mais expressivo. E aí imagina aqui que essa linha termina aqui, porque aqui cortaria os R$ 20.000 que a gente precisa. Então, conforme eu vou entendendo, vai chegar uma hora que eu vou lapidar esse funil e aí ele vai bater num ponto que vai ser mais fácil eu colocar dinheiro, porque ele vai estar funcionando, achei aquilo que dá certo e eu consigo bater esse resultado. Então, com os projetos, acontece bastante isso. Só que qual o problema? O que muita gente faz? O problema é que isso daqui na prática acaba sendo feito assim, ó. E por isso que eu tô falando para você, porque eu já estava pensando em empilhar um outro projeto junto com esse, sem desistir desse, mas propriamente começar outra coisa. E quando você faz isso, perceba que você vai ter o mesmo tempo de implementação. Então você vai ter que fazer a marca, o produto, e aí você começa a fazer os anúncios. Imagina que esse aqui é o primeiro projeto que a gente está fazendo com esse resultado. Página de vendas, e aí o resultado começa a ir mal, e aí o que acontece? Você
você desiste. E desistiu, você zerou toda aquela implementação de energia que você tinha colocado, tudo que você gastou. E aí você fala, caramba, tem alguma coisa mais fácil. Tem gente vendendo produto para o nicho de educação. É mais fácil eu ir para o nicho de educação infantil. Aí você começa isso daqui tudo de novo. Você parte lá do zero, desenvolvendo marca, produto, anúncio, toda aquela energia que você aplicou, você não reutiliza. Sendo que se você persistir e ele já te deu o sinal que basicamente tem caminho, você consegue fazer esse projeto funcionar sem perder essa energia que você aplicou para trás. E eu tô te falando isso justamente porque é algo que acontece comigo. Eu mesmo, aqui no projeto público, pensei aqui no domingo, eu falei, se até o domingo que vem, eu acho que eu mandei isso no áudio, depois dá uma olhada lá do grupo do WhatsApp, se até domingo que vem eu não bater esse resultado, eu vou implementar um outro projeto, sem desistir desse. Até porque eu não desistiria pelos sinais que a campanha deu, que esse funil já está funcionando. Eu sei que é lapidação, mas acontece muito, principalmente quando você não tem confiança de que isso vai dar certo. E aí, toda vez você volta na estaca zero. Então, começou, teve uma nova ideia, estaca zero novamente. Você perde todos os juros compostos das atividades que você implementou no período anterior. E isso faz muita diferença. Então, persista, tenha consistência de fato naquilo que você está desenvolvendo. Entenda o que está dando errado, porque mesmo quando não dá retorno financeiro, algum retorno ali você tem, para entender o que não está funcionando. Beleza, Gustavo? Com essa reflexão, o que você chegou em ponto de reflexão? Parei tudo para de fato analisar o que estava acontecendo, o que estava causando essa instabilidade. Estou colocando mais dinheiro e o retorno não está segurando. Não estou conseguindo manter o retorno que eu preciso. Eu parei para analisar toda a minha estrutura. Fiz uma análise da questão de anúncio, de página, tudo que eu estava utilizando, porque o meu principal foco de mudança está sendo aqui nesse momento, até então, até eu fazer essa parada, né? Parada da estrutura para alterar. Tudo que eu estava fazendo era em questão de melhorar, tentar a comunicação de novos anúncios. Só que eu estava com muita dificuldade de basicamente achar um anúncio que comunicava com o meu público. Justamente porque eu não estou sabendo quem é o meu público e eu não estou sabendo o nível de consciência que meu público tá. Então, qual é o que aconteceu aqui, né? O que é o cenário atual antes de eu fazer essa mexida? Imagina que eu tenho uma proposta, a minha proposta é ajudar empresários a terem mais clientes e terem mais lucro. Eu falei isso para vocês. Só que empresário, perceba que é muito subjetivo, é muito aberto. Dentro do ramo de empresário que o meu produto atende, eu não atendo só o empresário. Eu atendo também o profissional que é um autônomo, um microempresário, um cara que talvez também tenha um comércio, um profissional liberal da área de saúde. Então, eu tenho diversas personas aqui. E a comunicação com essas pessoas é totalmente diferente. Por exemplo, se eu comunico com um empresário para ele ter 10 novos clientes por mês, isso não é tão atrativo. Se eu comunico isso para um profissional liberal, um educador físico, isso já faz muito mais sentido. E aí a minha comunicação para chamar atenção nesse anúncio e o meu ambiente de conversão, que é a minha página de vendas, tem muito mais poder quando eu sei basicamente com quem eu estou falando. Por quê? No anúncio eu consigo prometer aquilo que o mesmo produto, eu vou ter um produto único só, eu consigo de fato entregar para ele. E aí, por exemplo, cada uma dessas personas, que nem eu falei para você, ela tem problemas, geralmente o que eu levanto, né? Elas possuem problemas, medos, desejos, que são os objetivos com aquele produto ou com aquele problema que ela quer resolver, alguns gatilhos de compra e algumas objeções para comprar de forma diferente. Por exemplo, o cara que é um microempresário, talvez a objeção dele para comprar minha metodologia, ou um profissional prestador de serviço, vamos supor, é um cara que talvez ele não saiba sobre tecnologia, ele não vai saber implementar, ele não sabe como colocar aquela máquina para funcionar. Já o grande empresário, se eu fizer uma comunicação genérica, ele não tenha tempo para implementar isso, ele não quer de fato a subjetividade de aplicar. Provavelmente ele compraria um produto mais de serviço, né? Faça você aí para mim do que algo feito para você, para ele de fato aplicar. Então são problemas são problemas parecidos, mas com abordagens totalmente diferentes. E os meus anúncios estão totalmente genéricos e a níveis do produto. Então eu não sei se todo mundo ali conhece essa metodologia que eu estou aplicando, que eu estou oferecendo. Eu suspeito que isso de fato é o que está me atrapalhando a chamar a atenção do mercado. Especificidade, conseguir fazer esse público parar e escutar o meu anúncio e na página de vendas fazer a mesma comunicação em questão de promessa, o que esse produto pode entregar para que ele tome a decisão de compra. Então o que eu fiz? Parei e redesenhei todas as minhas personas aqui. E aí, esse é o meu novo cenário, que eu estou implementando nesse momento, porque eu estou tirando essa minha página que estava na estrutura lá do Great Pages e estou jogando no modelo do WordPress, que vai ser mais fácil para eu duplicar essa comunicação dentro do WordPress. Então agora, eu tenho as características de cada uma, tenho todos os desejos, problemas, objetivos, gatilhos e objeções dessas personas desenhadas, e agora eu estou fazendo anúncios específicos e mandando para páginas de vendas específicas. O produto é o mesmo, a resolução é a mesma forma, só que a abordagem aqui para chamar atenção vai ser específico para a persona. Gustavo, o que é uma persona? Uma persona é como se fosse basicamente um avatar desse teu público. Então, por exemplo, aqui é uma persona do João descontrolado, do mono improdutivo. Quais são os problemas que o João descontrolado tem? Ele tem gastos excessivos e não planejados, ele tem falta de clareza sobre onde o dinheiro está sendo gasto, a dificuldade em poupar e investir, sensação constante de estar no vermelho, mesmo com um salário fixo. Aí, quando eu vou
fazer um anúncio ou quando eu vou estruturar a minha página de vendas, o meu planner é financeiro, serve tanto para o cara que é quebrado, está endividado, ou o cara que é muito organizado e está fazendo isso por investimento. Mas perceba que na página de vendas é totalmente diferente a comunicação. Eu posso falar aqui para o João Descontrolado saia do vermelho apenas aplicando o nosso sistema de organização financeira pessoal. E aí, a abordagem é diferente. Estou falando para ele sair do vermelho. Tem um cara também que gostaria só de organizar os seus investimentos, ter mais clareza. Como que eu faço isso? Geralmente eu faço isso numa pesquisa não só de chat GPT, mas eu desenvolvi um prompt que vai basicamente já um assistente que me dá esse output para essas pessoas. Então, por exemplo, até deixei aberto aqui para você entender. Esse prompt tu vai começar e aí tu vai falar qual é o teu tipo de negócio e aí ele vai te perguntar quem é o teu público-alvo ou você vai pedir para ele de fato falar quem são os possíveis e depois ele vai te dar o perfil perfeito de cada um desses avatares, né? Ele vai simular uma pessoa que poderia se encaixar perfeitamente ali. Então fala aqui, ó, vamos começar. E aí, de uma forma bem objetiva aqui, meu negócio são sistemas práticos para organização financeira. E aí ele me perguntou, quem é o seu público-alvo? E eu falei, eu gostaria que você me dissesse quem são meus possíveis. Aí ele me citou, ó, 4 grupos: jovens adultos em busca de independência financeira, pais e famílias que querem colocar as finanças em ordem, profissionais autônomos e pequenos empreendedores e endividados que desejam virar o jogo. Aí eu falo aqui, ó, então agora me descreva o perfil número 4. Aí ele vai falar os problemas. Não tem clareza de onde o dinheiro está indo e acaba vivendo de boleto em boleto. Então perceba que esses problemas, imagina eu colocar isso na página de vendas ou no anúncio. Você não tem clareza para onde está indo o seu dinheiro e acaba vivendo de boleto em boleto? Então clique em Saiba Mais e conheça o nosso Money Produtivo. Aqui eu já tenho uma abordagem muito mais específica e isso se encaixa lá para o meu projeto também. Quando eu entendo quem é o meu prestador de serviço, o meu profissional autônomo, o meu profissional liberal ou propriamente o empresário, eu consigo agora fazer uma abordagem mais específica no desejo dele e não na metodologia. E aí ter isso daqui mapeado, por exemplo, aquele ali é uma das minhas personas. A outra são os profissionais autônomos e pequenos empreendedores. Nesse exemplo aqui, tá? A Camila já tem outra necessidade, ó, mistura gastos pessoais e empresariais, o que deixa tudo confuso e desorganizado. Oscilação de renda, sente dificuldade em gerenciar as finanças, é mais por um lado técnico. Não é que ela é perdida financeiramente, mas de fato ela tem dificuldade para colocar alguma coisa de forma clara. Separar quais são os desejos da Camila, os objetivos. Separar de vez as finanças pessoais das empresariais. Então perceba que se existe essa persona, e aí eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada, vou olhar no YouTube, será que realmente isso faz sentido? Vou ver o que eles estão falando lá de planner financeiro, ver se as pessoas de fato comunicam isso, e vou montar a minha persona aqui, nesse caso, por exemplo, o João Descontrolado é uma das minhas personas do Money Produtivo. Agora, com essa abordagem, eu mudo toda a minha comunicação de anúncio e de página de vendas. Então perceba que a minha página ela vai seguir uma mesma estrutura. Estou subindo isso aqui no WordPress do mesmo modelo. Só que quando eu bato no problema, quando eu chamo atenção na headline, que é a primeira coisa que todos os meus prospects, meus clientes olham, é a headline, eu comunico diretamente. Então eu posso fazer uma promessa específica de, imagina que esse profissional liberal, ele busca paciente, ele é um profissional da saúde. Então eu não falo cliente, eu falo paciente, eu falo em quantidade que é plausível dentro do mercado dele. Quando eu falo para empresário, eu vou falar de fato cliente, e eu vou falar um número que seja condizente para aquilo que ele espera. Então toda a abordagem dessa página, embora tenha a mesma estrutura, ela vai seguir a comunicação específica da persona. E principalmente aqui, ó, onde eu preciso chamar a atenção, que são nos anúncios. Então eu vou montar anúncios específicos falando para cada uma dessas pessoas. E quem comprar, o produto é o mesmo. A metodologia é a mesma. O produto prático, útil, aplicável desse negócio despersonalizado vai ser sempre o mesmo. Só que a minha comunicação foi assertiva. E aí fazendo isso, a minha esperança é melhorar o meu CPA, conseguir colocar esse mesmo valor que eu venho colocando, R$ 400 por dia, 300, quiçá 600, desde que de fato isso me retorne ruas ali que a gente planejou no começo de pelo menos 2. É isso que eu estou buscando, um ruas diário de 2. Não é o que a gente vem aqui, ó, na média dos últimos dias, até era o que acontecia lá no começo. Então é isso. Nesse momento é isso que eu vou fazer, que eu estou fazendo, já fiz essa estrutura, já tenho os criativos, já tenho a estrutura da página com até as personas, esses problemas, desejos, só que eu estou passando isso para o WordPress. Eu quero subir entre sábado e domingo essa nova estrutura com esses novos anúncios. Enquanto isso, eu vou gerenciando aqui essas campanhas que já estão rodando, mas não estou subindo nada de novo. Se começar a vender mais aqui, você já sabe basicamente que é por essa ação. Fechado? É isso que aconteceu nos últimos dias. Não deixa passar a oportunidade de você aproveitar a alavancagem dos juros compostos, não desiste do teu projeto e bora buscar. Não tem nada perdido. Na verdade, para mim o resultado ali é muito bom. Ele já até se provou na questão de que está vendendo, só pelo fato de alguns dias ficarem positivo. E aí a gente está fazendo essa lapidação. Mas também não pode ter tanta calma, porque o tempo está passando e os dias ali estão contando, ó. A gente tem 46 dias restantes para bater essa meta e mais de 90% do tempo pendente. Fechado? Na semana que vem eu venho com um vídeo conceitual sobre produtos práticos, úteis e aplicáveis, qual é esse modelo de produto e também com um vídeo de atualização do projeto. Fora isso, o grupo gratuito do WhatsApp, entra lá, onde eu consigo comunicar de forma mais rápida com vocês o que eu tenho feito. No mais é isso, tamo junto e vamos para cima.